Olá, boa noite. Estamos aí iniciando mais um vídeo da nossa jornada do Apocalipse. Hoje aí vamos ao vídeo de número 30º vídeo, olha isso. Já fazemos aí, tivemos, esse é o 30º, 29 tivemos até agora estudos sobre o Apocalipse. E hoje vamos aí ao capítulo 20, versículos 7 a 15. Nosso intuito é poder completar o capítulo 20 nessa noite. Então, você que está acompanhando a gente aí, boa noite, sejam bem-vindos. Pessoal que está chegando ao vivo aí, a Andresa, o Alan, a Priscila, Renatinha, aqueles que acompanham o nosso estudo em um outro horário, né, que não acompanham ao vivo, mas estão lá ligados em nosso vídeo no YouTube, também aqui no Facebook. É um prazer, é uma alegria a gente poder contribuir com o seu estudo da Palavra de Deus. Esperamos que essa noite, mais uma vez, o Senhor nos conduza, nos abençoe e nos edifique por meio da sua palavra. Aí chegou já a Graça, Simone. Então, vamos lá. Vai colocando o seu boa noite aí. Lembrando sempre que todos os vídeos anteriores dessa série estão salvos, disponíveis lá no canal da igreja no YouTube. E também nós temos aí todo o processo aí de perguntas, né? Se você tiver alguma dúvida, enquanto a gente está aí na explicação, pode colocar aí que a gente tenta responder ao vivo. Se não conseguir ao vivo, a gente responde depois. Hoje temos bastante coisa para conversar. Vamos tentar finalmente finalizar o capítulo 20. Né? Já temos aí 3 vídeos tratando do capítulo 20 e isso já nos mostra a complexidade desse capítulo dentro da teologia e dos estudos bíblicos. Bem, e aí, começando como sempre fazemos, recapitulando um pouquinho do que vimos até aqui, nós temos que, nos 2 primeiros vídeos, nós nos ocupamos em identificar e fazer a diferenciação entre as principais linhas de interpretação em relação ao tema do milênio. Então, vimos que historicamente existem existem algumas linhas, 3 linhas principais, né? O pós-milenismo, que vai enfatizar que Jesus ele vem depois do milênio, tá? E aí o milênio é entendido como uma era de paz mundial, resultado da expansão da igreja no mundo. Nós temos o pré-milenismo, que Jesus então ele vem antes do milênio, por isso é pré. E o milênio é entendido como um período onde Jesus instala o seu reino aqui na terra. E as promessas do Antigo Testamento se cumprem para o povo de Israel. O juízo final e a nova Jerusalém, eles virão depois do milênio. O amilenismo vai entender que o milênio já foi inaugurado na ressurreição de Jesus, momento em que o diabo foi acorrentado no abismo, e deve ser entendido esse período de 1000 anos de uma forma simbólica, como o reinado de Jesus nos céus e a igreja aqui na terra promovendo o reinado do Senhor, até quando é próximo à vinda de Cristo, o diabo ser solto e aí os eventos concomitantes à vinda de Jesus. Satanás é solto da sua prisão, ele inicia uma batalha mundial que resulta na sua própria destruição. Jesus vem, traz aí a ressurreição dos mortos, o juízo final e novos céus e nova terra. Bem, nós indicamos, especialmente nos 2 últimos vídeos, né, a nossa preferência pelo amilenismo. No último vídeo, trabalhamos aí os conceitos de primeira e segunda morte, primeira e segunda ressurreição e o reinar com Cristo. Tá lembrado? Então, só para recapitular, a primeira morte, ela foi entendida por nós como a morte espiritual,
que atinge todos os seres humanos em decorrência dos efeitos da queda. A segunda morte é a condenação no lago de fogo, no dia do juízo final. A primeira ressurreição, ela vai ser aquela que experimentamos quando cremos em Jesus. Tá? E aí a gente sai da morte espiritual para a vida espiritual. Ressuscitamos para viver para Deus. É exclusiva daqueles que creem em Jesus. Acontece nesse mundo, nessa vida, antes da morte física. Ok? É a experiência da conversão. A primeira ressurreição é idêntica à experiência da conversão. A segunda ressurreição, ela será universal no dia da vinda de Jesus, quando todos os mortos vão ressuscitar para uns ressuscitarão para juízo, outros ressuscitarão para a salvação, mas todos ressuscitarão para passarem pelo grande tribunal do Senhor, onde o próprio Deus será juiz. Então nós temos aí a primeira ressurreição, a segunda ressurreição, nós temos a primeira morte, a segunda morte. A segunda morte ela vai ser a morte eterna e o reinar com Cristo, que é o que caracteriza, digamos assim, a ideia do milênio. Então, reinar com Cristo aponta para o fato de que Jesus, a partir da sua ressurreição, ele passou a reinar e aqueles que creem nele já desfrutam desse reinado. Nós já reinamos com o Senhor a partir da nossa conversão, embora essa nossa identidade real ainda esteja escondida por conta da realidade do pecado que atua nesse mundo. Então, em linhas gerais, foi o que a gente conversou no nosso último encontro, na segunda-feira. Bem, hoje nós vamos estudar os versículos 7 a 15 do capítulo 20, que é a última cena de juízo do Apocalipse. Então, como veremos, essa cena deve ser entendida em paralelo às outras cenas de juízo que nós já vimos aqui no livro. Né? Então aqui nós teremos o juízo final, mas de forma alguma o único lugar que o Apocalipse trata de juízo. Na verdade, o tema do juízo ele foi aparecendo ao longo do livro e a sua última, digamos assim, versão está aqui no capítulo 20, do verso 7 ao 15. Beleza? Pronto aí? Ok? Então pega a sua Bíblia para a gente começar a nossa exposição do capítulo de número 20, versículo 7 em diante. Pega a sua Bíblia, a sua caneta, né? E vamos lá. Bem, então o versículo 7 ele diz para a gente o seguinte: ao final de 1000 anos, Satanás ele será solto da sua prisão. Né? Então nós teremos aí que é retomado o versículo de número 3. Se você der uma olhadinha na sua Bíblia aí, você vai ver que já no versículo 3 afirmava que após os 1000 anos, Satanás seria solto por um pouco de tempo. Como nós já vimos, devemos entender essa prisão de Satanás em termos de uma limitação da sua atuação na terra, ocasionada pela morte e ressurreição de Jesus. Então, desde a morte e ressurreição de Cristo, o diabo ele teve a atuação dele no mundo limitada. E o propósito disso é que a igreja ela tenha condições de se espalhar pelo mundo. Então, é óbvio, né, e a gente tem que ficar muito claro isso, né, que o diabo ele continua ativo no mundo. Tá? Quando a gente fala de esse tempo para a igreja avançar, não significa que seja um tempo fácil, que o evangelho, que pregar o evangelho, que o trabalho da igreja sejam fáceis.
significa que o diabo ele não tem poder nem autoridade de impedir a expansão do Evangelho. Nas palavras de Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, há sobre a igreja uma promessa. Há sobre a igreja o poder do Espírito Santo, que a capacita, que a impulsiona ao testemunho nesse mundo, ao evangelho nesse mundo. E nenhuma força espiritual pode se opor a isso, porque o próprio Deus está com as mãos estendidas sobre a igreja. Então o avanço da igreja também não é sinal de esforço humano, não é mérito humano. É a promessa de Deus que está em operação sobre a vida da igreja. Bem, e aí, veja, chegará um tempo, né, e é possível que nós estejamos próximos a ele, que do ponto de vista de Deus, a igreja, ela completará o testemunho que deve dar. Isso aparece lá no capítulo 11 do Apocalipse, também aparece lá em Mateus capítulo 24, no sermão de Jesus sobre as últimas coisas. Então, nesse momento final, essa limitação que foi imposta ao diabo será removida. Isto é, quando a igreja cumprir o seu papel de pregar o evangelho a todas as nações, então esse impedimento, essa limitação que foi colocada sobre o diabo será retirado. Então o Apocalipse ele vai descrever isso como o diabo será solto da prisão. Ok? E aí ele terá um breve período de liberdade para atuar no mundo. Sempre debaixo da soberania de Jesus. E como veremos, de acordo com os propósitos de Deus. Então esse é o versículo 7, que abre aí essa sessão. Agora os versículos 8 e 9 são um pouquinho mais complicados. O texto vai nos afirmar que ao receber essa nova liberdade, poderíamos chamar de liberdade condicional, o diabo sairá para reunir as nações da terra, que são chamadas aqui de Gog e Magog. Elas são reunidas para o combate contra o povo de Deus. Cercam a igreja e são, então, exterminadas por um fogo que desce do céu. Em primeiro lugar, nós nos deparamos aqui com um tema que já foi tratado, né, nesse estudo do Apocalipse. É o tema da guerra das nações contra o povo de Deus no final dos tempos. Essa mesma guerra, ela apareceu lá nos capítulos 16 e 19. A gente estudou isso. Que, por sua vez, eles estão se apropriando de profecias, de um tema presente nas profecias do Antigo Testamento. Então, me acompanha. Aqui no capítulo 20, vai dizer assim: e o diabo sairá a seduzir as nações, que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Lá no capítulo 19 diz assim: eu vi, João diz, a besta, o anticristo, e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Capítulo 16 vai dizer assim: e vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. E esses demônios se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então,
os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então, lembra que a gente conversou sobre o Armagedon? O ponto é, entenda, seja no capítulo 16, quando apresenta para a gente o tema do Armagedon, seja quando a gente tem no capítulo 19, que a besta e os reis da terra se unem para combater o Senhor, seja no capítulo 20, onde o diabo reúne nações. Os 3 capítulos estão tratando do mesmo acontecimento. No final dos tempos, todos os inimigos do povo de Deus, e aí quando a gente pensa em inimigos do povo de Deus, lá no Antigo Testamento, eram simplesmente os povos, as nações inimigas de Israel. A partir do Novo Testamento, são nações, os povos da terra, os reis da terra e também as forças malignas. Em outras palavras, os poderosos desse mundo, movidos pelas forças espirituais malignas. Então, esses poderes, esses personagens, eles se reúnem para atuar contra a igreja, para tentar extingui-la, acabar com o evangelho no mundo. Na verdade, porém, é o próprio Deus, isso é que elas não percebem, é o próprio Deus que reuniu todos no mesmo lugar para ali realizar o seu juízo. Elas vêm para combater. A Bíblia ela vai usar para a gente, nesse caso, a linguagem da guerra, do conflito militar. Mas, de fato, né, a gente pontuou isso lá atrás, não existe guerra de verdade. Há somente uma reunião de adversários contra o povo de Deus, e o que segue é o próprio extermínio desses adversários. Isso fica claro quando a gente olha o texto de Ezequiel. Ezequiel 38 e 39, esses 2 capítulos, eles estão na base desses últimos capítulos aqui do Apocalipse, especialmente o 20. Então é um texto longo, mas eu acho muito pertinente você prestar atenção em alguns pontos. Eu vou ler alguns versículos e queria a sua atenção nessa hora. Então, abrindo aspas aí para Ezequiel 38, diz assim: diz o Senhor Deus, naquele dia terás imaginações no teu coração, e conceberás mau desígnio, e subirás contra meu povo de Israel, como nuvem para cobrir a terra. Então veja o que Deus está dizendo. Deus vai plantar no coração dos seus inimigos o desejo de se reunirem contra o povo de Deus. Olha a soberania de Deus. E aí o texto segue: far-te-ei que voltes, e te conduzirei. Far-te-ei subir dos lados do norte, e trarei aos montes de Israel. Nos últimos dias, veja a expressão, nos últimos dias, Ezequiel falando, hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações, agora atenção, hein? Para que as nações me conheçam a mim, é Deus falando, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Então, veja, Deus afirma que ele vai reunir os seus inimigos para que sobre eles manifeste a sua justiça. Aqueles que um dia humilharam o povo de Deus, zombaram da justiça do Senhor, eles irão colher o que plantaram. Ok? Então, essa é a lógica. Aí o texto continua, de Ezequiel: contenderei com ele por meio da peste, do sangue. Com ele aqui é o rei Gog, né, que lidera essas nações contra Israel. Contenderei com ele por meio da peste, da doença, do sangue.
chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo, enxofre, farei cair sobre ele, sobre suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. E agora, toda atenção, hein? Diz o Senhor, assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei conhecer aos olhos de muitas nações. Saberão que eu sou o Senhor. Colocarei fogo em Magogue e nos que habitam seguros nas terras do mar, e saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. As nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia que tenho falado. Então, pegou aí, captou? Qual é o ponto? Os inimigos de Deus, reunidos pelo próprio Deus, serão condenados por fogo que cai do céu. Note, não serão armas humanas que serão usadas para destruir os exércitos que lutam contra o povo de Deus. Porque não é por força, não é por violência, é pelo agir da palavra de Deus, é pela voz de Deus. Veja, da mesma forma que no capítulo 19, essas nações, elas são derrotadas de que forma? Pela espada que saía da boca do cavaleiro. Lembra disso? Qual é a espada que sai da boca do cavaleiro? Bem, o cavaleiro lá era o próprio Jesus, que vinha para combater essas nações. A espada que sai da boca dele é a palavra. Então, Deus usa a sua palavra, simplesmente a sua palavra, para trazer a condenação. Então, é curioso, inclusive, a gente pensar, né? Se não se tratasse da mesma batalha aqui no 20 e no 19, de onde sairiam essas nações seduzidas pelo diabo, visto que no capítulo 19 todos foram mortos? Lembra lá no 19? Havia um cemitério em céu aberto de pessoas mortas por causa desse combate. É a evidência de que não temos aqui uma sequência cronológica. Isto é, o 20 não trata de um assunto diferente do 19. Temos uma recapitulação temática. É o mesmo tema tratado sobre outra ótica, né? Com outros, explorando, enfatizando outros ângulos. E não podemos perder de vista, queridos, a finalidade de Deus não é simplesmente se vingar, ou Deus não se diverte realizando violência contra ninguém. A finalidade de Deus é zelar pelo seu próprio nome. Então, o texto de Ezequiel é muito claro. Deus reúne essas nações porque ele vai engrandecer o seu nome. Ele vai vindicar a sua santidade por meio dessa ação. Tá? Então, essas perspectivas elas são importantes quando a gente pensa no tema do juízo. Outro detalhe que não pode passar despercebido é o processo hermenêutico, né? Isto é, o processo de interpretação que a gente está colocando em prática aqui, que é interpretar o Antigo Testamento, né, Ezequiel, à luz do Novo Testamento. Então, a gente pega um texto que reconhecidamente é difícil. Então, o livro de Ezequiel é um livro difícil. Os capítulos 38 e 39 de Ezequiel são capítulos difíceis. Agora, vai ficando claro quando a gente vai destrinchando o que está lá à luz do que o Novo Testamento apresenta aqui. Então, esse é um processo hermenêutico sensato, é um processo hermenêutico simples, porém que produz muitos frutos. Então, a gente não está aqui produzindo fantasia, não é a nossa opinião, é o que o texto diz. Ok? Tá acompanhando aí? Tudo bem? Tranquilo?
Vai colocando seu boa noite aí, dá uma respirada, né? Para a gente seguir em frente. Note também aqui o sentido específico dessa expressão Gog e Magog, né? Eu me lembro que por muitos anos, né, quando assim nem pensava em ir para seminário, para estudar, nada disso, essa expressão ela me causava assim muita curiosidade, né? O que significa esses dois nomes, né? Gog e Magog. Na verdade, era até para a gente colocar na chamada hoje do estudo, né? Você sabe o que significa Gog e Magog? Pois bem, hoje você vai aprender. Em Ezequiel, literalmente, Gog é o rei de Magog. Magog vai ser a terra de Gog. Compreendeu? Então, Gog é o nome do rei. Gog é a terra onde Gog é rei. Então, o profeta Ezequiel, ele está dizendo o seguinte: esse rei Gog, né, ele liderará uma coligação de nações contra o povo de Deus. Então, veja, a questão aqui não é quem é esse Gog. Tá? Na época de Ezequiel, representava, ou foi apresentado como um dos reis importantes que existiam naquele tempo, como Nabucodonosor, por exemplo. Tá? Agora, a ideia de Ezequiel é que um rei como esse Gog aparecerá no final dos tempos, e aí talvez haja uma junção, né? O Apocalipse faça essa junção entre essa figura do Gog e a figura do anticristo, ok? Então, esse Gog, ele liderará uma coligação de nações contra o povo de Deus. O Apocalipse ele vai ampliar um pouco a visão para mostrar que Gog e Magog são duas nações que representam todas as nações da terra, que se reúnem para lutar contra o evangelho no final dos tempos. Então temos aqui uma outra versão para aqueles reis da terra que ao longo do Apocalipse eles indicam, né, os poderosos desse mundo que rejeitam o evangelho, perseguem a igreja e fundamentam o seu poder no sistema da Babilônia, né, o sistema espiritual maligno presente no mundo. Então, Gog e Magog, né, simplesmente são símbolos desses reis, desses homens, dessas pessoas, né, daqueles que exercem o seu poder e tiram o seu poder do sistema mundano da Babilônia. E que assim são juntados por Deus para lutar contra o próprio povo de Deus. Deu para acompanhar? Então, Gog e Magog, dessa forma, não são nomes de demônios, ok? Também é inútil. Outra coisa inútil é a gente querer associar Gog e Magog com qualquer país ou nação, né? Seja do passado ou do presente. Então, a nação X, o Império Y, não pense em termos políticos, não pense em termos militares, pense em termos espirituais. Aí a gente deve relembrar a nossa compreensão sobre o que o Apocalipse chama de Babilônia. Estudou isso, capítulo 16, 17, 18, extensamente. Estamos pensando aqui em uma realidade espiritual que não possui ou que não obedece limitações geográficas, que não obedece a fronteiras políticas, que não possui restrições étnicas. É uma realidade espiritual e maligna que atravessa, que perpassa toda a sociedade humana, em todos os lugares, em todas as épocas. Ok? Outro ponto importante para destacar nesse segmento é que as nações elas se reúnem para cercar o acampamento dos santos, que é a cidade santa. O Apocalipse aqui ele usa expressões que o Antigo Testamento
trabalhava para a caracterização do povo de Israel. E agora vai ser usado, né, no Apocalipse para caracterizar a igreja. Assim, o acampamento dos santos é como o povo de Israel era tratado durante o período do Êxodo, do livro de Êxodo e durante o Êxodo do Egito, né? A caminhada do povo de Israel no deserto. Então o povo se acampava. Justamente lá no capítulo 14, o Apocalipse mostrou para a gente que a igreja é justamente esse povo que Deus leva para o deserto e sustenta no deserto. Lembra disso? Capítulo 14 do Apocalipse. Aliás, perdão, capítulo 12 do Apocalipse. A cidade santa, no Apocalipse e no Novo Testamento, nunca é a Jerusalém terrena. Tá? Cidade Santa é um outro nome para a identidade celestial da igreja. Assim, por exemplo, próximo capítulo que vamos estudar, que é o capítulo 21, vai dizer no versículo 2 que desce do céu quem? A cidade santa, a Nova Jerusalém. Na carta à igreja de Filadélfia, no capítulo 3, o Senhor promete o seguinte: ao vencedor gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Então, o nome de Deus será gravado naqueles que são salvos, assim como o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Quando a gente estudou lá o capítulo 3, nós vimos que esse nome, né, termos gravado em nós o nome da Nova Jerusalém, significa a nossa real identidade, a nossa real cidadania. Nós somos cidadãos da Nova Jerusalém, embora ainda vivamos, né, nesse mundo, na realidade da Babilônia. Tá? Hebreus capítulo 12 vai dizer o seguinte: os cristãos têm chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, que é a igreja dos primogênitos arrolada nos céus. Gálatas 4 afirma que nós pertencemos a Jerusalém, que é lá de cima. É a realidade celestial da igreja. Então essa ideia da Nova Jerusalém, da cidade amada, sempre aponta para o povo de Deus em uma perspectiva celestial. Tá? Seja aqui agora, porque já existe uma igreja no céu, seja aquela igreja que o Senhor vai trazer quando Ele vier, né, na sua vinda, na sua volta triunfante. Bem, o ponto aqui é: o povo de Deus, nos últimos dias, será cercado pelas nações que serão impulsionadas pelas forças malignas, que vão acreditar que de fato vão vencer a igreja. Porém, na verdade, se trata de um próprio projeto de Deus que reunirá os seus inimigos para então destruí-los pela sua palavra. Versículo 10, queridos. Aí capítulo 20, você que está chegando agora aí, que pegou pela metade, estamos aí no capítulo 20 do Apocalipse. Estamos aí, agora vamos para o versículo 10. Tá? Se você chegou aí, está acompanhando a gente, vai colocando seu boa noite, para a gente poder também, no final, registrar a nossa gratidão a você. Versículo 10 vai dizer que o diabo ele foi lançado no lago de fogo, que foi o mesmo destino do anticristo e do falso profeta no capítulo 19. E também será o mesmo destino, e aliás será o destino da morte e do inferno, neste capítulo 20, versículo 14. E lá, no capítulo 14 e aqui, no 20, versículo 15, será o destino de todos aqueles que não reconheceram Jesus como Senhor. Então veja, para o lago de fogo vão
o diabo, o anticristo, o falso profeta, a morte, o inferno e todos aqueles que não creram no Senhor. Imagina, né? O lago de fogo é a condenação final e definitiva. Então, deu uma travada no vídeo, vou repetir aí. O lago de fogo é a condenação final e definitiva, resultante do juízo de Deus, juízo final de Deus. Observe então que existe aqui uma separação literária para melhor descrever o mesmo evento teológico. É como quem conta um evento por diferentes ângulos. O acontecimento é o mesmo, as ênfases são distintas. Imagine, por exemplo, a gente descrever a Segunda Guerra Mundial. Poderíamos, né, como de fato existem, filmes, livros, diversas possibilidades de você descrever aquela guerra. Você pode descrever aquela guerra pela perspectiva dos alemães, pela perspectiva dos aliados que lutaram contra os alemães. Você pode descrever pela perspectiva da Inglaterra, da União Soviética, do Japão, dos Estados Unidos, enfim, das nações que foram ocupadas pela Alemanha, dos soldados que lutaram a guerra, né, ali em solo, do desenvolvimento tecnológico envolvido. Então, assim, há vários ângulos para uma mesma guerra. Da mesma forma, o Apocalipse ele vai pegar o mesmo evento e vai destrinchar ele em ênfases, em narrativas distintas, mas são ângulos diferentes do mesmo acontecimento. Então, o dia que o diabo for para o lago de fogo é o mesmo dia que o anticristo e o falso profeta irão para o lago de fogo, que será o mesmo dia que a morte irá para o lago de fogo, que será o mesmo dia que todos aqueles que foram julgados pelo Senhor e rejeitaram Jesus irão para o lago de fogo. Ok? Versículo 11. Aí temos o grande trono branco, montado para o julgamento final e universal de todos os seres humanos e seres espirituais que já existiram. Então veja, Deus é aquele que se assenta no trono. Ao longo de todo o Apocalipse, essa é uma expressão que designa Deus, aquele que se assenta no trono. A diferença é que durante a história, né, durante esse momento, ou se você preferir, né, durante o milênio, né, esse trono de Deus, ele está montado nos céus. É onde está presente o Senhor, junto com Jesus. Na vinda de Cristo, esse trono será montado em nosso universo. Então existe o universo físico, a criação, existe um outro universo, né? Aquilo que a gente poderia chamar de a realidade espiritual, celestial. Então, o trono de Deus está lá. E agora, Deus vai, quando na vinda de Jesus, ele vai montar o trono aqui. O trono é branco, branco é a cor da santidade de Deus. O importante aqui é o significado, gente. Não é como é que isso vai acontecer em detalhes. Não adianta você ficar imaginando agora Deus, né, sentado em uma bonita cadeira, né? E aí você pensa em Deus sentado na cadeira, você vai pensar lá do filme O Todo-Poderoso, né? Vai ter aquela imagem do Morgan Freeman, e não é por aí, né? Então, a ideia é a mensagem, não é o símbolo que traz a mensagem. Tudo isso é tirado de Daniel capítulo 7, que diz assim: continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. Essa expressão ancião de dias é a expressão que o Daniel usa para a figura do Salvador, do Messias,
que virá trazer salvação. Tá? E aí há tronos. É interessante observar que nós já vimos que nós estaremos com o Senhor no julgamento, não iremos julgar, mas estaremos ao lado dele, tá? Como coparticipante do julgamento. Então há tronos que são montados, o ancião de dia se assenta, sua veste era branca, como a neve, os cabelos da cabeça como pura lã, o seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como eram fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía diante dele. Então, você vê que há uma imagem de fogo para a ideia do juízo. Né? Milhares de milhares e miríades de miríades estavam diante dele, o servindo, o adorando. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. É o que diz Daniel capítulo 7. Apocalipse continua. Estamos aí no versículo de número 11. O texto diz que os céus fogem da presença de Deus, sem deixar vestígios. Olha que interessante, né? É uma ideia que já apareceu aqui no Apocalipse, lá no capítulo 6, quando o sexto selo foi aberto. Diz assim: as estrelas do céu caíram pela terra, e o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, porque chegou o grande dia do Senhor. Então essa ideia, os céus se esconderem, os céus se derreterem, a criação se constrange diante da chegada do Criador. É uma ideia que também aparece em Ezequiel 38 e 39. Ela é trabalhada na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, e indica esse constrangimento da criação diante da presença do Criador. É como se árvores, montanhas, animais, planetas, galáxias se curvassem diante daquele que se assenta no trono. É uma imagem poética, né? E é bonito como a Bíblia consegue descrever isso poeticamente para a gente. Não tem como escrever isso literalmente. É impossível. Somente a poesia, as metáforas são capazes de indicar a compreensão, né? Nos dá um pouquinho do sentido de tudo isso. Temos aqui uma conexão também com o capítulo 21, o próximo capítulo. Porque, veja, os velhos céus e a velha terra fogem. O texto diz que eles fugiram quando Deus chegou, como fugiram sem deixar vestígios. Por quê? Porque o capítulo 21, estamos aqui no final do 20, o 21, o próximo vai começar dizendo que Deus traz novos céus, nova terra, e Ele fará morada conosco, com seu povo. Bem, queridos, para a gente terminar, os versículos 12 a 15, que fecham aí essa sessão do capítulo 20. O texto diz que livros são abertos. A imagem dos livros é uma imagem que é tirada de Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 12. Existem dois tipos de livros. Um livro de nomes e outro de ações. As ações de todos os seres humanos e mesmo de todos os anjos, elas estão registradas nos livros das ações. O livro de ações, ele parece que tem mais de um exemplar, né? Até porque, de fato, são muitos livros, né? Imagine. Claro que é uma metáfora, a gente está falando aqui da memória do próprio Deus, né? E para ser mais exato, né, Deus nem memória tem, porque Deus sabe de todas as coisas. Mas, novamente, estamos no campo das metáforas. Então, o livro das ações significa que todos os acertos e erros, tudo que você fez de bom e ruim, tudo isso
está registrado pelo Senhor e será trazido à tona, avaliado de acordo com a justiça de Deus. Esses são os livros das ações. O livro dos nomes, ele é um único livro. O capítulo 21, verso 27, traz o seu nome completo. Ele é o livro da vida do Cordeiro, ou, na sua forma resumida, livro da vida. O nome já indica, né? Nele estão escritos os nomes daqueles que tiveram suas vidas lavadas no sangue do Cordeiro, e dele receberam vestiduras brancas, e estão selados pela presença do Espírito Santo. Então, desde o capítulo 3, nós estamos sendo apresentados a essa, a essa figura que é o livro da vida, que nos indica que a nossa salvação, ela está registrada pelo Senhor com a tinta do sangue de Jesus derramado na cruz. Então, não há nenhum lugar, repito, nenhum lugar de Gênesis a Apocalipse onde a Bíblia sequer dê a possibilidade de esse livro ele passar por algum tipo de revisão, né? Não existe borracha celestial para esse livro. Então, o nome daqueles que estão no livro da vida foi selado com o sangue de Cristo. Bem, todos seremos julgados pelo que fizemos. Os que creram em Jesus também, eles serão julgados, mas absolvidos pela justiça da cruz. E aí, faz parte da justiça que o Criador estabeleceu no universo, que cada um receba de acordo com o que fez. Romanos 2, verso 6 vai dizer assim: o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então, aí talvez na sua cabeça está assim, né? Uma pergunta clássica. Como seremos julgados se já fomos absolvidos? É uma aparente contradição, não é verdade? Bem, o objetivo lá, ok? O objetivo do evento de sermos julgados, mesmo sabendo que já somos absolvidos, é nos fazer perceber o tamanho da graça de Deus diante do tamanho dos nossos pecados. Sabe, é como um filho, né? A gente poderia ilustrar da seguinte forma: um filho que o pai ou a mãe descobre uma coisa muito errada que ele fez, que ele mantém escondido. O pai e a mãe no seu coração já o perdoou, mas é preciso haver uma prestação de contas. O pai e a mãe chamam o filho e diz: olha, eu sei que você fez isso. Isso que você fez foi errado. Não deveria ter acontecido. Mas ainda assim, isso não é maior do que o meu amor por você. Eu te amo e eu te perdoo. Então, é uma pequena imagem para esse processo, tá? Que nos faz, que lança a luz sobre o tamanho desse amor divino sobre as nossas vidas. Veja que, agora, esse é o objetivo lá, né? Existe um objetivo cá, um objetivo para a gente aqui, que é nos fazer levar a sério a nossa conduta, porque um dia prestaremos contas lá. Então, devemos lembrar, eu vou falar disso daqui a pouco, o livro do Apocalipse, e já falei disso antes em outros vídeos, o livro do Apocalipse foi escrito para a igreja. O Apocalipse não foi um texto para ser vendido na livraria para os curiosos sobre os assuntos do final dos tempos. O Apocalipse, ele é uma mensagem de esperança para a igreja,
de advertência para a igreja. Então, a mensagem é: um dia, mesmo eu sabendo que Cristo é o meu Senhor, eu deverei prestar contas do que eu fiz aqui na terra. Tá? A Ana Paula pergunta, né, como será essa avaliação? Serão expostos os pecados uns dos outros? Não é expostos uns para os outros, mas todos os nossos pecados serão expostos para o Senhor. Ou melhor dizendo, né, na verdade, os nossos pecados serão expostos para a gente. Deus, ele já sabe, Deus já conhece a nossa vida, mas é uma conversa nossa com o Senhor. A avaliação é com base na palavra dele. Né? Tudo que você fez de certo e de errado será colocado ali. Não pense, não fique tentando entender como é que isso vai acontecer, que a sua cabeça vai fundir. Tá? Não dá para a gente chegar nesse nível de detalhamento. Como eu disse, a gente tem que ficar com a imagem, o sentido da imagem. O sentido é, tudo que eu fiz de certo e errado, vou avançar nisso aqui daqui a pouco, será apresentado diante do Senhor. E tudo isso será avaliado de acordo com a palavra de Deus. Ponto. Tá? A ideia não é envergonhar-nos diante do outro. A ideia é a gente acertar as nossas contas com o Criador. Ok? Bem, em termos de justiça, todas as injustiças desse mundo serão reparadas. Servimos a um Deus justo. E o juízo final, o dia do juízo, ele tem a ver com Deus, ele vindicar a sua justiça no mundo. Ele é o Criador, ele criou tudo, ele estabeleceu as regras e o certo precisa vencer o errado. Todos os que atravessaram esse mundo, se apoiando na impunidade, aqueles que se valeram da mentira, aqueles que se valeram da força, aqueles que se valeram do poder, da enganação, da exploração, para impor a sua verdade, terão de enfrentar o juiz dos juízes. Mas, como eu já pontuei, isso não será apenas um dia de vergonha e dor. Né? Também será o dia onde Hebreus nos diz que algo interessante acontecerá. Porque Deus não é injusto para se esquecer do nosso trabalho em prol do reino dele. Então, Deus não vai simplesmente zombar dos nossos erros. Todos aqueles que se sacrificaram em prol do reino de Deus serão lembrados e honrados nesse dia. Será dia de exaltação. A gente lembra de várias palavras de Jesus nesse sentido. Aqueles que foram fiéis no pouco, sobre o muito serão colocados. Então, essa é uma palavra de Jesus referindo-se a esse momento. Né? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, esse ser fiel, essa fidelidade no pouco, é a fidelidade na vida. Tá? Então, essa é a dinâmica. Outro texto que aponta nessa direção é quando Jesus diz que aqueles que se exaltam serão humilhados. Quando? Quando serão humilhados? Nesse dia. Aqueles que se humilham serão exaltados. Quando serão exaltados? Nesse dia. Então esse dia é o dia da exaltação e da humilhação, dependendo de como foi a sua caminhada aqui, de se a sua opção foi pelo reino ou não. E aí a gente tem também, da mesma forma que muitas pessoas praticam injustiças nesse mundo e passam impunes, lá prestarão contas, lá terão que acertar suas contas. Muita gente se sacrifica em prol do reino de Deus, vive uma vida em prol da igreja, gente que deu a sua vida literalmente, né, por levar o evangelho, por trabalhar em prol do crescimento do reino, que aqui não recebeu nenhum reconhecimento, que aqui só experimentou sofrimento, lá receberá o seu devido reconhecimento do Criador. Bem, para a gente caminhar para o fim, né, que a gente precisa fechar, nesse julgamento os mortos serão ressuscitados. Né? O Apocalipse ele vai dar a ideia de que a morte ela entrega os seus mortos ao Senhor, que é uma ideia de ressurreição. Nós participaremos
presencialmente do julgamento. Estaremos de corpo e alma diante do Senhor. Todos serão ressuscitados, conforme Daniel 12. Uns serão ressuscitados para a vida eterna, ao lado do Senhor. Outros serão ressuscitados para a condenação eterna. Ok? Todos os condenados serão lançados no lago de fogo, junto com a morte e o inferno. Aqui é interessante observar que a própria morte ela tem a sua condenação, o que nos faz lembrar de 1 Coríntios 15, onde Paulo diz que o último inimigo a ser vencido é a morte, mas um dia ela será vencida. E aí, quando a gente sai do 20 para o 21, o que a gente ouve? Glória a Deus, né? Já não haverá mais morte. Aí a coisa muda, né? A morte já não mais existirá. Então, o fim da morte é esse momento aí, no capítulo 20. Bem, sobre essa condenação eterna, vou dar aqui duas indicações de possibilidades, tá? Não dá para eu explorar esse assunto aqui, até porque o nosso objetivo é o texto, não é a teologia total, sistemática. Bem, uma possibilidade é que os que rejeitam o evangelho, seguem o anticristo, eles ficarão para sempre em sofrimento físico, porque foram ressuscitados, e consciente. Então, sofrimento físico, consciente, eternamente, juntamente com o diabo e seus demônios. Então, é a experiência da condenação eterna do lago de fogo. Então, é a primeira alternativa para compreender essa realidade. Uma outra possibilidade, né, que, por exemplo, foi sustentada pelo grande teólogo contemporâneo John Stott, que é a da aniquilação. Nesse sentido, a ideia aqui é que todos esses seres, tá, malignos, eles serão destruídos de fato, tá? A própria morte será destruída, o inferno será destruído, tá? E aqueles que não creram no Senhor, que rejeitaram o Senhor, eles serão julgados, condenados e não mais existirão. Então, qual é, digamos assim, o mérito dessa hipótese? É que após, quando Cristo vem trazendo novos céus e nova terra, a única coisa que existe, o único elemento que existe, seja visível ou invisível, é de fato essa realidade onde está o Senhor. Não existirá mais inferno, nem forças malignas em nenhuma parte do universo. Então, existem prós e contras para as duas possibilidades. Tá? Então, fica aí para a sua reflexão. Mas lembre, e aí eu termino por aqui, o Apocalipse não foi escrito para o mundo. Tá? Ele foi escrito para a igreja. Então, o objetivo do Apocalipse não é a gente ficar pensando, né, como será o inferno. A ideia aqui é o inverso. Né? É a mensagem de encorajamento. O Apocalipse ele entende que você que está lendo o livro sabe que o seu nome está escrito no livro da vida. Né? E ele quer te desafiar, tá, a se manter firme no testemunho de Jesus. E a mensagem de juízo é esperança para você. Por quê? Porque nós, que nesse mundo, nessa vida, muitas vezes sofremos por conta da dificuldade do pecado, da realidade espiritual, da perseguição, das lutas, sofremos com os nossos próprios pecados, sofremos para fazer a vontade de Deus e muitas vezes não sermos reconhecidos e termos prejuízos por conta disso. Então, a realidade do juízo é a esperança. Um dia, a justiça pela qual nós vivemos, ela será manifesta. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Eles verão a Deus, eles serão saciados nesse dia.
É isso, gente. Graças a Deus, chegamos aí ao final de mais um estudo. Espero que você tenha conseguido acompanhar todas as explicações. Vou deixar aí a minha gratidão. Você que foi chegando aí, coloque o seu boa noite. Então, a Renatinha, grande abraço, Renata. O Alan, a Andresa, a Priscila, a Graça, a Simone, a Vilma, a Ana Paula, o Carlos, a Deusa, a nossa irmã Dilza, boa noite, querida. Nossa irmã Roseli, Luiz Ângelo, grande abraço, meu querido. Vamos lá, Tânia, boa noite, Tânia. Seja bem-vinda, não sei se é a primeira vez que você está aqui com a gente, mas foi uma alegria ter a sua audiência, sua participação aqui. O Eurico, missionário Eurico, muito bom que ele está com a gente aqui, né? Deus o abençoe. Denise chegou aí, olha, boa noite, Denise, grande abraço, abraço no Olívio, e é isso aí. Bem, gente, Deus abençoe, mais uma semana aí fechada, e segunda-feira começamos o capítulo 21, que é um capítulo, meus irmãos, excepcional, né? Então, eu confesso, né, vou terminar com esse testemunho assim. Eu me apaixonei pelo Apocalipse, primeira vez, pelo capítulo 21. Né? Então, o capítulo 21 é o momento ali, assim, o auge, né, desse livro tão interessante e inspirador que é o Apocalipse. Então, Deus abençoe, um abraço, fiquem com Deus.